É sobrevoando a região que se pode ter a noção exata do tamanho da tragédia. Imagens de destruição, principalmente nas cidades turísticas da Serra do Mar, as mais castigadas pela chuva. A reportagem é de Glaucio Tolomei. Nós estamos sobrevoando nesse momento o município de Petrópolis e o que impressiona é a quantidade de casas construídas em encostas. Um deslizamento onde claramente uma casa, parece que uma casa foi deslocada. Um barraco, na verdade. Ainda aqui em Petrópolis, outro sinal de deslizamento. Um deslizamento de encosta, próximo à rodovia. Lá embaixo a gente vê 4 helicópteros que subiram até aqui para resgatar pessoas que passavam férias na região serrana. Nesse ponto aqui, a chuva e a lama destruíram a estrada, a ponte que havia no local foi destruída também. As pessoas ficaram ilhadas e estão sendo resgatadas nesse momento naquele helicóptero ali. Para a gente ter uma ideia da quantidade de água que caiu, já faz mais de 12 horas que não chove por aqui e a água continua correndo ali embaixo, parece até um rio. A gente vê aqui a quantidade de terra que se deslocou das encostas, escorregou aqui para baixo e deixou as casas soterradas. E não são só casebres, não. Muitas casas de classe média, casa de pessoas ricas, casa de pessoas que passam as férias aqui em Itaipava. Em um sítio da região do Vale do Cuiabá, pelo menos 16 pessoas morreram depois de serem arrastadas pela água. 8 eram de uma mesma família. A Defesa Civil estima que o número de mortos no local pode chegar a 70. No meio de tanto entulho, terra, pedras, a gente vê ali a igrejinha local totalmente isolada. Esse aqui é um dos pontos mais críticos de Teresópolis. Olha a quantidade de casas em posição de risco, a ponto de desmoronar. Tem umas ali bem na pontinha de um penhasco, prontas para cair. A gente vê a quantidade de terra que foi deslocada. Não dá nem para imaginar como isso era antes de a chuva cair, antes de a chuva arrastar essa terra toda. Olha só a situação daquela casa branca ali. A impressão que dá é que ela pode desabar a qualquer momento, porque ela está em cima de terra. E essa terra está sendo agora infiltrada pela água, que cai com muita violência. A gente vê ali embaixo as casas que ficaram debaixo d'água. Foi tão grande o impacto da água que transbordou o rio e deixou as casas aí embaixo parcialmente submersas. Nesse ponto aqui de Nova Friburgo, nós vemos um dos casos mais críticos. Várias casas totalmente submersas, com apenas o telhado de fora. Casas que ficavam perto, próximas ao rio, que transbordou, causando esse estrago todo. Nesse momento, o helicóptero do Corpo de Bombeiros se aproxima de um local onde várias pessoas se concentram ali, pessoas em busca de resgate. Elas estão numa área que foi fortemente atingida pela chuva. E o helicóptero dos bombeiros está tendo dificuldades em pousar no local. Impressionante a imagem daquela casa branca ali embaixo, completamente destruída. Ela estava sobre um terreno que ficou esponjoso por causa da chuva. Quase a casa toda veio abaixo. Nesse ponto aqui a gente vê que um deslizamento de terra causou um estrago enorme. Nesse momento, retroescavadeiras fazem a remoção dessa terra na procura de sobreviventes ou então de corpos.